Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui para mais um estudo da nossa terça-feira da obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 6, que fala sobre as teorias das penas eternas. Rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe e que nos faça cada vez mais entendedores do seu Evangelho. Vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre a origem, né? Como que surgiram essas penas eternas. E Kardec, ele deixa alguns pontos muito claros, ele é muito detalhista, quando ele vai falar do embasamento, de como essas teses são embasadas, né? Então, na Epístola de Paulo, ele cita algumas coisas, mas no século VI foi que a Igreja Católica, com São Tomás de Antioquia, é quem falou pela primeira vez nos pecados capitais. E São Tomás de Aquino, no século XIII, documentou isso. Então, o que seriam os pecados capitais? Né? Seriam 7 delitos que o homem comete, que seria uma afronta a Deus. Tá certo? Então, quais seriam esses pecados? Tá? Vamos lá. São vícios de conduta: a gula, a luxúria, a avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Qualquer um desses delitos que você cometa, você está condenado ao fogo eterno do inferno. E o homem justifica isso dizendo o seguinte: quanto mais importante a vítima, maior é a pena. Tá? Então, quando você é cometido por um crime de lesa majestade, você pagaria até com a sua vida. Foi o caso de Tiradentes. Porque o homem, ele espelha Deus na nossa pequenez. Então, ele acha que se o rei é poderoso, é vingativo, Deus também o é. É a imagem que nós carregamos de Deus. Tá? Para vocês terem uma noção, a sentença condenatória de Tiradentes, Dona Maria I, teria dito que ele que morra de morte lenta, de morte natural e para todo sempre. Isso quer dizer que nem no juízo final ele iria despertar, porque foi ordem do rei. Nós temos essa semelhança que nós fazemos, né, do poder temporal com o poder divino, quando na realidade não tem nada disso. Em Ezequiel nós vamos encontrar uma passagem onde ele fala exatamente o que nós estamos falando, da não existência dessas penas eternas. Pensa bem. Nós que temos filhos, ou que somos filhos, já fizemos muita coisa errada. E nós fomos perdoados pelos nossos pais. Se nós conseguimos perdoar, por que Deus não vai perdoar? Condenar alguém a um sofrimento eterno é obra de um ser tirânico, de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. Ou ele é perfeito ou ele não é. Deus não pode mudar, Deus não pode evoluir, Deus não pode se aperfeiçoar, porque ele é o absoluto. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de tudo, do universo. Entre os atributos da divindade está a justiça e o amor. Se ele é soberanamente justo e bom, então ele não pode ser vingativo. Ele não pode punir alguém por ter cometido um delito eternamente. Vamos pegar o que é gula? É você comer demais. Quem nunca cometeu esse deslize? Um prato de brigadeiro e você nem está com vontade. Mas é um prato de brigadeiro, meu filho.
O que é luxúria? É o prazer no sexo. Você está grávida, você transou com seu marido, você teve uma relação sexual que é natural, que é comum, que é saudável, porque o sexo nada mais é que a comunhão carnal entre duas pessoas que se amam, e os chakras se encontram, se expandem e geram uma energia extremamente bonita, extremamente satisfatória. O sexo, ele tem as suas nuances, mas se você transou apenas por prazer, você já está no pecado da luxúria. A soberba, que é você sentir melhor do que você é. Ou seja, nós temos uma relação de que nós achamos que isso ofende a Deus. Então, bastou você comer um brigadeiro a mais, você já está no inferno. Bastou um prazer na cama e você já no inferno. Bastou um dia você se sentir o cara, você já está no inferno. A avareza é o apego às coisas materiais. Apego às pessoas. A ira, a cólera, a preguiça. Quem nunca sentiu uma preguiça depois do almoço, gente? Fala sério. A inveja. São sentimentos que nós convivemos diariamente. Quem não os tem? Será que Deus vai se ofender com isso? Então nós temos dois caminhos. Ou Deus é vingativo, ou Deus é vingativo e te condena eternamente ao sofrimento, ou ele é bom. As duas coisas juntas não funcionam, não coabitam. Então não tem como. Tem um vídeo rolando na internet de uma senhora que falou sobre sexo, que é uma coisa interessante. É a visão. Mas é a visão que nós temos. Nós queremos colocar regras para o Criador do universo. Os nossos sentimentos ainda estão muito misturados. Nós estamos saindo agora da escuridão. Nós estamos deixando as trevas agora, ainda estamos com o pé cheio de lodo. Alguns com a canela, com o joelho, eu, por exemplo, até o pescoço. Mas vamos lá, nós estamos caminhando, nós estamos indo em direção à luz. Como, então, nos punir eternamente? Vocês já imaginaram, tem noção do que é uma eternidade? Nós temos no asilo um velhinho com 111 anos. Se comparar com a minha filha, ele viveu quase 15 vezes mais que a minha filha, de 7 aninhos. Mas se comparar com uma japonesa que tem 128, ele não é velho, não. Agora, o que ele já passou por esses 110 anos? Só que ele tem uma eternidade pela frente. Será? Pensa bem. Isso nos tira a concepção da evolução. Então, nós vamos ter uma ideia baseada em concepções humanas. De acordo com o seu pecado, você vai ser punido. Imagina, por exemplo, Zeus, que puniu Midas, que era muito avarento, muito ganancioso, queria que tudo que ele tocasse virava ouro. Aí qualquer coisa, ele ia comer, a comida virava ouro. Ele achava uma ninfa bonita, ia botar a mão, a ninfa virava uma estátua de ouro. Pensa bem, você ter uma punição eterna, ficar o resto da eternidade num lugar. Chega num ponto que você não vai sentir mais nada, você vai se acostumar, nós acostumamos com tudo. Você vai ser punido eternamente por um erro que você cometeu na vida. 60 anos vão te dar uma noção clara. Vamos olhar para trás. Quanta coisa nós já erramos. Quanto erro nós já cometemos. Se a punição é eterna, por que o Cristo nos ensinou o perdão? Ele ensinou para que a gente faça, mas o Pai, mas Deus não faz?
Perdoai 70 vezes, 7 vezes, não é o que ele falou? Quando é que nós vamos aprender isso? Se nós praticamos isso, por que o Pai Celestial não pode? Por que ele é diferente? Nós somos melhor do que ele. Nós somos mais qualificados que Deus. Então, essas teorias, elas vão por terra, né? Elas não podem ser assimiladas e nem tampouco elas têm lógica. Aí vem a dialética humana, mas se tem o mal, tem que existir o bem. Se o cara tem o bem eterno, por que ele não vai ter a punição eterna? Nós temos que parar com essa dualidade, o bem e o mal, a frente e atrás, a direita e a esquerda, o azul, o branco. Nós temos que parar com essa dualidade. Não é porque existe o bem, tem que existir o mal. O espírito não tem necessariamente que passar pelo mal para ser bom. Ele pode caminhar em linha reta, como o Cristo fez. Isso está lá no Consolador. Emmanuel quem nos trouxe essa informação. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos entender essa situação. Não tem que existir as duas coisas. Eu posso passar 1000 anos no umbral, mas um dia eu vou evoluir. Eu vou crescer. O que o Cristo disse para Dimas? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Dimas despertou na hora. Quem já leu o livro de Jesus Gonçalves sabe exatamente a trajetória que ele já fez. Do Calvário ao Infinito é um livro do Divaldo que fala sobre uma trajetória reencarnatória fantástica. Então, nós não podemos conceber a ideia de um Deus que não perdoa. Nós não podemos conceber a ideia de um Deus tirano, de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. Isso não coincide com os atributos da divindade. E aí vai um puxão de orelha muito espírita que acha que a gente reencarna para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer, não. Tem masoquista aqui, não. Nós reencarnamos para um processo de aprendizado. E esse aprendizado pode ser prova ou expiação. Ou seja, eu posso aprender provando alguma coisa que eu já sei na teoria. Esse é o objetivo da prova. Tá? Eu passei 200 anos no plano espiritual estudando sobre paciência. Eu vou reencarnar para aprender se eu tive paciência. Eu estudei para ser humilde. Vou reencarnar para ser humilde. E isso vai ser o quê? Eu terei que ser humilhado o tempo todo para que eu possa aprender a ser, se eu aprendi a ser humilde. Ponto. Tenho que me resignar. Para isso, eu preciso passar por um processo de doença no corpo físico. Aprender a ter resignação. Mas tudo isso é passageiro. Nada é eterno. Nada é imutável, a não ser Deus. Eu reencarnei para aprender a resignação. O câncer me visitou aos 30 anos. Deu 33, 34 anos, eu tenho condições de me curar e eu aprendi o que é resignação. Eu, de fato, estou resignado. O meu processo de aprendizado foi sanado. A doença vai embora. Porque eu não preciso mais dela. Eu reencarnei com um problema físico. É espiritual? Pode ser, pode não ser. Nem todas as nossas deficiências físicas estão relacionadas com reencarnação. A não ser, por exemplo, você... olha só, nós temos um exemplo no reino animal. Nasce cachorro defeituoso, vaca defeituosa. A vaca não tem culpa reencarnatória e nem o cachorro. Eles não têm processo expiatório. Por que nasceram deficientes? Defeito da nossa matéria. Então, eu sou estrábico. Eu fico com um olho no peixe e outro no gato. Isso é reencarnatório? Não sei.
Pode ser, pode não ser. Acredito que não seja só uma deficiência material. Então, nós estamos vendo que essa passagem curta que nós temos pelo sofrimento é uma necessidade de aprendizado. Não justifica aquele sujeito que fala, mas ele vai para o inferno, vai sofrer eternamente, para ele aprender resignação. Tá, ele vai aprender e vai continuar lá? Qual que é o objetivo da punição? Nós condenamos um presidiário a 30 anos de cadeia, para que ele aprenda a viver em sociedade. Mas um dia ele vai sair. Será então que nós estamos condenados por um Deus que não quer perdoar? Eu tenho que perdoar, mas ele não me perdoa. Não. Isso não passa pelo crivo da nossa razão. Então, fechando esse capítulo, nós vamos entender que essas teorias que encontram ressonância no Velho Testamento, onde apresenta para nós um Deus tirano, um Deus raivoso, um Deus que pune aqueles que não acreditam nele, nós vamos entender que essa imagem tem que ficar no passado. Que esta imagem não pode prevalecer com o que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós entendemos Deus como um Pai amoroso, absolutamente generoso, absolutamente amoroso, soberanamente justo e bom. Então, é essa a figura que nós carregamos. E pelo efeito se conhece a causa. Se Deus é bom, a causa é boa, o efeito é bom. Se Deus é justo, a causa é justa, o efeito é justiça. Então nós precisamos entender esta imagem. Não somos e não seremos condenados ao sofrimento eterno. Tá certo? Teremos que aceitar isso. Nós somos filhos da luz. Nós fomos criados para a felicidade. Se eu, enquanto estiver bem, vou estar nos planos maiores da vida, enquanto eu rastejar pelos planos inferiores, eu também posso acender a luz. Eu também posso voltar ao Criador. Eu também posso caminhar em direção à felicidade. A vida é tão boa, Deus é tão bom, que os defeitos que você tem, você perde. Mas as qualidades que você adquire, você não perde. Então, nós precisamos entender isso. Que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer, que nós seremos criaturas felizes. Então, não há base para nós acreditarmos em penas eternas. Isso deve ser uma coisa lógica para nós. Da mesma forma que a reencarnação. Nós não podemos acreditar que iremos sofrer uma punição eterna e que o nosso sofrimento não vai ter fim. Outro dia eu cantarolava uma música em casa que diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. A minha filhinha falou: papai, você está errado, essa música está errada. A tristeza tem fim, mas a felicidade não tem. E engraçado, como é que criança tem uma sabedoria, né? Quando nós estivermos em condições de felicidade, seremos felizes para sempre. Se trilharmos o caminho do bem, a nossa passagem nos reinos superiores será eterna, enquanto trilharmos o bem. E se trilharmos o caminho do mal, iremos colher a nossa perturbação. Agradeço a todos, uma boa noite, até a próxima terça, e eu respondo os comentários daqui a pouco. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite e até a próxima terça-feira.